Shalom. Gostaria de trazer uma informação muito importante às demais pessoas que ainda não conhecem o canal do Moré André Clean Rosa, né, que está na plataforma do YouTube. E também ele dá aulas, né, faz live a partir das 4 da manhã, né, faz shaharit, faz as lives de ensinamento, leitura do livro do Zohar, né, e traz toda uma explanação, esclarecendo assim um conteúdo admirável, né, e incontestável. Conhecimento esse que eu não tinha, né, eu e meu esposo já acompanhamos há algum tempo e estamos maravilhados com tudo que nós temos recebido. Então, dentro desses conhecimentos, o Moré André Clean Rosa, que é um professor, né? Moré é professor, ele é astrólogo, é cabalista, né? Tem um conhecimento profundo da Torá e tudo é de acordo com os ensinamentos da Torá, né? Nada é depravado, nada de má procedência, é tudo de muita qualidade, com muita precisão. Ele tem um conhecimento profundo, fala com muita propriedade de tudo aquilo que é tratado. Dentro desses conhecimentos, uma coisa que é extraordinária é o mapa cabalístico. Esse mapa, ele nos traz um relato de quem realmente somos, né? Fala da nossa essência e fala com precisão de coisas em pequenos detalhes, bem minuciosos mesmo, coisas que a gente não sabia que outra pessoa ou que que esse conteúdo estaria como que diz, registrado, né, de alguma forma. E quando a gente se depara com toda aquela rede de informação que tem no mapa cabalístico, que ele faz com muita precisão, é um trabalho de excelência, com muita qualidade. Eu recomendo às pessoas que quiserem adquirir, né, o mapa cabalístico, procurem, né, o contato do Moré André Clean Rosa. Ele é uma pessoa extraordinária, juntamente com a sua companheira, Morá Patrícia, que trabalha juntamente com ele, ombro a ombro, e juntos tem, como que diz, são uma dupla imbatível, né? E trabalham para a obra, né, do Eterno, nosso Deus poderoso, né? Assim as pessoas conhecem, né? A Shem tem abençoado esse casal e tem trazido muitos milagres, novidades, acontecimentos extraordinários e inexplicáveis na vida de muitas pessoas. Não é só na minha nem na do meu esposo, mas é grande o número de pessoas que o seguem, né, e que recebem o ensinamento, né, a partir das 4 da manhã, desse profissional, né, e desse homem espiritual que tem um grande conhecimento, né, e as pessoas que quiserem adquirir o mapa cabalístico, procure, porque vale a pena, viu? Conhecer. Tem pontos críticos que a gente pensa assim, poxa, eu gostaria de que ninguém mais compartilhasse disso aqui. Só que a gente vê que realmente é tudo muito verídico, mas nós não somos obrigados a cumprir aquilo que está lá escrito, porque nós temos a Torá, que é uma bússola orientadora, que nos conduz para o caminho certo, né? Aquilo que não é para o bem, que não é construtivo, que não vai me promover para o bem, então eu posso evitar através do mapa. O mapa serve para isso, viu? Para nos conduzir a um lugar determinado, a um tesouro. E o tesouro é a vida eterna, né? Para que nós possamos ter parte no Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, para isso, nós precisamos ter um mapa em mãos. E aí,
o mapa cabalístico nos traz com precisão aquilo que nós devemos evitar e o que nós devemos fazer para chegar a esse tesouro com sucesso, né? Com êxito. Então, eu recomendo, viu? Procurem o Moré, André Clean Rosa, né? Ele ou a sua esposa, e estejam adquirindo o mapa cabalístico também com eles, porque vale a pena, viu? Você saber um pouquinho mais da sua essência, tá? Da sua vida. Vai valer a pena, eu tenho certeza disso, viu? Obrigada, é esse o meu recado. Vamos então aqui à leitura do Zohar Kadosh. A voz das palavras, não é? Kol Devarim, é assim que se fala Kol Devarim, não é? Tá aqui, ó. Vai da beira Adonai, Eleihem, Mitor, Haesh, Kol Devarim. Então aqui é a palavra Kol Devarim. Davar é palavra, né? A voz é Kol, e a gente sabe que já existem aulas sobre isso no nosso canal. A Torá, ela não fala nada em relação ao nosso mundo, mas aos mundos superiores, não é? Tanto é que toda a divulgação da Torá vai ser em relação ao mundo de Asiá, ou seja, são os sábios que conseguiram quebrar a recepção, dentre todos eles, não é, o Moshe, que veio trazer a Torá num certo nível. A gente tem que entender isso, quando a espiritualidade começa a acontecer dentro de nós mesmos. Muito bem. Os rabinos examinam as escrituras, que foi das admoestações de Moshe a Israel, onde ele os lembra que Deus lhe falou do meio do fogo, e que eles ouviram a voz das palavras. As pessoas ouviram as palavras, mas não viram formas. E aprendemos que uma forma é uma voz interior, ou seja, biná. O Rabi Eleazar fala sobre a segunda Torá, Devarim, em que Moshe falou ele mesmo. Ele analisa todas as vozes, a voz interior e a voz exterior, a voz das palavras e a palavra e o discurso que saíram e falaram do deserto dentro do fogo. Aprendemos que Israel não queria ouvir diretamente de Deus, mas apenas por meio de Moshe. Isso enfraqueceu o poder de Moshe e o poder de Malhut. Por fim, o Rabi Eleazar diz que se uma pessoa faz um ato perverso, mas não tem má intenção, ela não é punida. E Hashem falou com você do meio do fogo. Ouviste a voz das palavras, Devarim 4:12. Rabi Eleazar disse, temos que examinar este versículo. Diz, a voz das palavras. O que isso significa? E ele responde que significa que a voz é considerada fala, já que toda fala vem dela. A voz é Zerampim e a fala é Malhut. Veja, não é literalmente. A voz, ou seja, Kol, né, como a gente viu aqui, ó, é realmente Zerampim. E Davá, ou Devarim, as palavras, são o quê? Malhut, né? São dois aspectos diferentes. Mas como as palavras vêm da voz, que é Malhut, é chamado de a voz das palavras. Ou seja, a voz, não é? Que é Zerampim, e as palavras, que é Malhut. Por isso está escrito, e Hashem falou com você do meio do fogo. Isso é a palavra este, como a gente pode ver aqui, ó, Haesh, do meio do fogo. E Haesh nós sabemos que são, na verdade, duas partes da árvore sefirótica, né, onde nós temos duas letras mães. Né? De fato, a questão aqui implementada é que a gente deve compreender toda a linguagem da Torá no nível mesmo de questão, não é, da própria Torá. Ou seja, de onde essa voz vem e o que está sendo falado realmente, né? O que está sendo falado realmente, o que realmente a Torá está procurando
explicar para nós, dentro, lógico, é, daquilo que a Torá está se propondo a dizer. Veja, se nós pegamos aqui, nós sabemos, né, que esse mundo de Asiá aqui não é esse mundo aqui desconectado da Torá. Não é? Isso aqui é uma coisa, vamos ter uma outra árvore sefirote aqui dentro, e aqui a gente está falando a partir da letra Tav. Então, veja, o Keter desse mundo aqui está ligado aqui se a pessoa consegue chegar lá. Então, tudo começa após essa letra Tav, que vai chegar no nível de Yesod. E, de fato, todas as árvores vão ter uma construção, não é? Das letras hebraicas. Veja, então, o que está sendo salientado no texto é que este, na verdade, não é aquela questão daquele fogo que eu conheço dentro do nosso mundo, mas que é o ar, não é? O ar e o fogo dentro de uma outra conexão, veja, é de uma conexão espiritual, dependendo do nível que se está, não é? Dentro do entendimento da Torá. Veja, aqui eu estou falando das letras mães, e essas letras mães são três, não é? Três, e essas letras mães, elas são Shin, o Aleph e o Men, que é a água que está aqui embaixo, são linhas, não é, horizontais dentro da árvore sefirótica, fechando aqui com o Malhut de Asiá, a terra de Asiá. Muito bem. Já a palavra Kol, como a gente pôde ver lá, ela significa Zerampim, não é? E Davar, palavras, veja, significa Malhut. Se a gente entende isso, então esse nosso estudo da Torá, não é? Ele vai chegar a um nível diferenciado. Por quê? Porque agora a gente não está mais lendo a Torá, não é? Naquele aspecto, não é? Tão falado por aí, ou seja, no seu nível, não é, mais básico. É lógico que o nível básico, a gente nunca deixou de falar, isso é super importante. É super importante entender o nível básico da Torá para que a gente possa perceber, veja. Então, palavras, não é? Palavras vêm da onde? De Malhut, não é isso? E voz vai vir da onde? Vai vir de Zerampim. Isso a partir do mundo de Asiá. A implementação desses níveis, não é, de entendimento da Torá vai nos levar a uma formatação incrível no entendimento dessa Torá. Por quê? Significa que tudo aquilo que é temporal e tudo aquilo que foi vivido no nosso mundo, e a gente sabe que Adão, né, e aí diga-se de passagem, Adão é toda a humanidade, todos nós, não é? Vivemos uma história durante o período, não é? Que essa nossa vida foi criada aqui. Veja, existe um rolo, um filme, um momento também que foi dado a partida nessa história. E aí é lógico que vão surgir todas as teorias possíveis. Veja, então a gente tem um momento, ó, cena, né? Cena, câmera e ação. E a partir desse momento, nós começamos a existir, saindo de outra realidade, uma realidade espiritual, para essa realidade aqui. Veja, mas a ideia aqui é que existe, não é, uma história, que no final é a história da sua vida. A história da sua vida, ela deve ser construída em cima do ensinamento da Torá. Isso significa que todos esses aspectos que estão sendo falados aqui, não é? São aspectos espirituais e que condizem com toda a realidade da nossa Torá, toda a realidade daquilo que nós devemos compreender. Todo cenário, até mesmo uma pessoa que passa por nós na rua e não tenha nenhum contato conosco, aquela pessoa já passou em outro momento. Como eu vou encarar tudo isso com muita normalidade ou apenas
existir nesse mundo, tudo é assim mesmo, aquela naturalidade que a gente julga todas as coisas, ou se eu vou implementar tudo isso como algo que faz parte do meu filme, né? Do meu filme dentro e fora da Torá. Veja, isso significa então que tudo que vai existir aqui, daqueles que estão ligados ao mundo de SA e aqueles que não conseguiram fazer isso, na verdade, o quanto se sabe e o quanto não se sabe. Além disso, o quanto se sabe também deve ser entendido que é o quanto eu me conecto ao espiritual, e o conectar com o espiritual depende de eu entender o sistema da Torá e da Kabbalah. Muito bem. Você ouviu, já que a audição depende disso, de Malhut. Qual a audição? Ó, a audição que vai ser criada, não é? Ó, aqui no nível, tá vendo? De Zerampim, ou seja, da onde vem todas as causas. Já falamos para vocês que a Torá ela tem 22 letras em Malhut, de Asiá, 22 letras em Zerampim e 22 letras que vai começar aqui abaixo do Gar, o Gar, essas três sefirotes, Keter, Rohimai Binah, Gard Binah, ou seja, aqui em Zerampim, não é? E Malhut, tá vendo? E aqui é que vai ser criado essas 22 letras, que são totalmente diferentes das letras que tem aqui no nosso mundo. Era a própria Torá, ela foi feita num alfabeto de Metatron, né? A gente já explicou isso para vocês. O que significa isso? Significa que os nossos sábios saíram da construção física da Torá e passaram para construções maiores, mais elevadas, mais espiritualizadas e menos condensadas no desejo da recepção. Isso significa que quando eu chego nesses níveis, o faraó se torna um santo, Labã se torna um santo, Cora se torna um santo, porque eu entendi que existe uma santidade que é ali descrita na Torá, justamente, veja, e aí a gente está falando, lógico, olha, do santo do santo, não é o do átrio, do santo dos santos e do santo, perdão, e do santo dos santos. Isso significa, então, que esse mundo aqui é uma coisa. As histórias onde Deus se movimenta na natureza é a história que está aqui. Quando eu pulo para o outro nível, para Malhut de Asiá, quer dizer, eu já estou indo para longe, muito longe, daquela questão da manipulação das coisas em prol de mim. Mas que eu vejo que o próprio diretor disso tudo é o Eterno, ou seja, quem deu a partir daqui, não é? Luzes, câmeras e ação, foi o Eterno que fez. A partir do momento que eu venho existir nesse mundo, agora eu tenho que fazer um equilíbrio de quem eu era antes da Kabbalah e quem sou eu agora com o entendimento da Kabbalah. Qual era as minhas dores, qual era as minhas questões internas, como eu via o mundo e como eu vou ver agora. Essa é a verdade. Qual é a minha responsabilidade em tudo isso? Aí é que existe a questão da varinha mágica. Ou eu mudo internamente e toda a minha visão do mundo muda, e a também da espiritualidade, ou seja, tudo é construído por Deus, ou eu fico meio que fragmentado, ora é Deus, ora é o mal, ora é isso, ora é aquilo. Enfim, eu não estou no Shema, eu não estou no entendimento do Shema. E isso é algo muito difícil. Quando a gente está ensinando as coisas aqui para vocês, a gente não está falando que não é complicado. Por quê? A formatação era outra, a argumentação era outra. Por isso que chegar no nível desses sábios, e aí a gente não está falando contra os outros sábios, a gente sabe que toda a história da Torá é um livro de perguntas, não é um sábio, mas se Deus está falando aqui que a gente está no deserto, qual era esse deserto? O que é o deserto? Por que foi escrito assim? Por que está faltando tal letra? Na verdade, o rabino tal falou isso, o outro rabino falou aquilo. Mas quando nós pegamos a conclusão do Zohar, é o quê? É aquilo que 10 rabinos
não é? Que fazem a árvore sefirótica, escreveram em relação a toda a Torá. Agora, a questão que se deve entender aqui é que eles não escreveram sozinhos. Eles escreveram com a ajuda de Elias Hanavi, que é um anjo Sandafon, e também muitas vezes de Moshe, e também da alma daqueles rabinos que tinham estudado a Torá no nível que está aqui, alcançaram esses níveis espirituais e agora eles estão nas escolas celestes ensinando a Torá. Isso significa que esses rabinos, eles podem entrar em contato com qualquer um de nós, desde que exista o desejo de aprender a Torá. É fato que quando nós gostamos de algo, quando nós queremos muito algo, esse algo, essa força esse fogo interno para acender essa árvore sefirótica, ele vai queimar. Dependendo do tipo de argumentação, intencionalidade, vai queimar de formas diferentes, muitas vezes passando para o mundo de cima e outras vezes não. Quando se passa para os mundos de cima, significa que eu vou ter que ir subindo, subindo, e talvez as coisas vão se tornando um pouco mais amargas para mim em relação àquilo que eu espelho. Mas de certo e de fato é que esse mau sentimento, talvez até esse vazio, vai fazer com que eu me empenhe mais na busca da Torá. Esse mesmo vazio é onde Deus não se encaixa. E aí isso vai o quê? Criar cenas que vão ir contra o meu ego. Qual é a parte do meu ego? Aonde é que isso vai funcionar? A parte que mais me dói. Veja, quando nós brigamos com uma pessoa, somos ofendidos, essa pessoa fala algo, aquilo fica vários dias dentro de nós. Veja, esse é o mal. Nós percebemos, então, que o perdão é a melhor via, não somente porque a outra pessoa vai se sentir perdoada, mas porque isso que está acontecendo agora está envenenando a minha alma, envenenando vários momentos da minha vida, e eu perdoo, e aquilo não me incomoda mais, isso significa que eu consegui tirar aquele mal de dentro de mim. Ou quando eu estou numa cena, seja ela qual for, e eu vejo assim, caramba, essa cena está se repetindo, para que eu possa ter agora uma chance de fazer a coisa da melhor forma. Então, eu olho, não é que eu deixo de tomar atitude, mas eu tomo uma atitude em relação aos céus e não em relação à defesa do meu ego. Tipo, mas você sabe com quem você está falando? Olha lá, não é? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Você está pensando o quê? Sendo que aquele ser humano, e aí, diga-se de passagem, aqui a gente vai fazer uma inferência muito grande, porque às vezes você pode estar lidando com um goi, um idólatra que tem uma alma muito maior que a sua alma. Por isso que o Zohar proíbe de nós entrarmos em enfrentamento com qualquer pessoa. E aí você pode perguntar, poxa, mas como é que pode isso? A gente faz um espelhamento com a história de Moshe. E Moshe, que escreveu a Torá, era menor do que Balaque e menor do que Bilam. Bilã era maior que Moshe, mas Balaque era maior ainda. Isso significa, então, que a argumentação aqui ela é tão profunda, mas tão exata, a ponto de dizer para ti que aqueles que estudam essa Torá terão forças. Por isso que Deus diz, diga ao fraco que eu sou forte. Moré André, você é forte? Não. Alex, você é forte? Não. Dona Luzinete, seu Iossi, todos os alunos, vocês não. Nós somos fracos. Mas diga aos fracos que Deus é forte. Porque Deus, ele cria toda a realidade. Então, se há uma confiança plena em mim, independente da situação, de crer que Deus está no controle de tudo, ainda que os tratamentos sejam duros, eu saberei que ele está fazendo o melhor por mim. Isso parece nos levar àquela questão de ser lisonjeiro. O que é ser lisonjeiro? É você ver a pessoa com um problema, é você ver a pessoa numa situação egóica, e aí também deve-se ter muitos parâmetros para falar coisa, não significa agora que eu vou sair falando, agora você é isso, aquilo. Não, tem que se ter cuidado.
E aí você fala a verdade para a pessoa. Olha, se você continuar assim, você não tem olá, rabá. Se você continuar assim, você não entendeu ainda. Algumas pessoas, diz os nossos sábios, corrijam o sábio e o fará mais sábio. Mas não é a questão de corrigir, olha, é isso, não, é lá no ego, é onde dói. Então, você bate como Deus por dentro, tenta trazer uma coisa ali para a pessoa ver se ela entende, depois bate debaixo da roupa, depois bate acima da roupa. Se a pessoa não aceitar, largue de mão. O que que se pode fazer? Mas perceba que o ego é que não deixa a gente compreender as coisas. Por isso que a Torá e a Cabalá, ela é incrivelmente complexíssima. Era muito mais fácil quando eu era religioso do que agora. Porque quando nós somos religiosos, nós colocamos o quê? Ah, eu fiz Shabat. Ah, poxa, é maravilhoso fazer Shabat. Ah, tinha um monte de gente lá escutando, eu fiz o melhor shiur do mundo. Poxa, olha aqui, Deus, quantas pessoas eu estou botando para ler a Torá. Olha, Deus, não é? Até que um dia que eu entrei numa Beit, que eu construí com muita dificuldade, falei, Deus, olha o que eu fiz para você. E exatamente foi a resposta, e eu me joguei no chão. Quem é você para fazer alguma coisa? Quem criou o tijolo? Quem criou a tinta? Quem criou? Eu falei, meu Deus, qual o argumento? Se tu crias tudo, até a minha voz, os meus pensamentos, quem sou eu para falar que construí alguma coisa para ti, se eu mesmo sou uma obra das tuas mãos? Qual a argumentação? Tenha piedade de mim, um pequeno ser que acha que sabe muitas vezes nada. Porque a própria Torá fala que os sábios das nações são como nada diante de Deus. Mas os seus servos, para ele, é uma extensão dessa realidade espiritual e mental. Eu posso, então, me alegrar nisso, mas devo ter humildade para saber que eu não estou criando nada e que eu estou reagindo àquilo que ele me permite criar. Quando nós fazemos uma tzedakah ou algo assim, a gente acha, uau, estou ajudando. Não, é o Eterno que está permitindo você fazer tzedakah. Porque se ele não permitisse, você não teria o dinheiro para fazer tzedakah. Se eu estou trabalhando, por mais difícil que seja o trabalho, é o Eterno que está me permitindo trabalhar. Muitas vezes acontece conosco mesmo, né? A gente está, às vezes, parado, estagnado em alguma coisa, a gente fala assim, me dá um trabalho. Poxa, eu queria tanto aquele trabalho, eu preciso. Quando dá 2 semanas, 3 semanas depois, a gente começa a ver as coisas negativas do trabalho. Poxa, mas lá é isso, lá é aquilo. Não agradecemos. Se a gente está naquele local, seja o trabalho, seja o projeto, seja o que for, foi Deus que criou. Mas a nossa falta de entender as coisas, e aí diga-se de passagem, entender não é só entender na parte literal, é compreender que Deus está trabalhando comigo. Baruch Hashem pelo bem, Baruch Hashem pelo mal. Isso não significa que eu vou ficar no mal. O mal é incômodo, não é isso? Mas continuando aqui então, você ouviu que já é a audição disso, de Malhut, já que a audição vem da fala, não é porque isso está escrito. Você ouviu já foi explicado, e seu senhor lhe fala, né, lhe fará passar o ouvido como uma ave, Shemot 21:6, porque ele maculou aquele lugar chamado audição, que significa tanto palavras quanto audição. A questão aqui, a gente já chegou, né, no nível maior, onde a audição, a gente viu, é o Gard Biná. Muito bem, continua aqui. Você ouviu a voz das palavras, mas não viu forma. Ele pergunta o que é uma forma. Ele responde: se assemelha à semelhança de Hashem. Ele contempla Bar Midbar 12:8, que é Malhut. Isso foi dito para louvar Moshe, que costumava olhar para o espelho brilhante, que é Zerampim, e, portanto, a semelhança de Hashem ele vê, que é Malhut.
Isso revela Yud-Rei Vav-Rei, de acordo com outras explicações, uma forma é uma voz interior, ou seja, Binah, que não era visível nem mesmo para Moshe. Somente uma voz, Devarim 4:12, refere-se a outra voz externa, como dissemos, ou seja, Malhut chamada a voz das palavras. Por que é Binah? E porque Binah chamou uma forma, ou seja, similitude. Ele responde, porque manifesta o corpo, que é Zerampim chamado corpo. Isso é a forma das 6 extremidades das 12 fronteiras, e 70 filiais, etc, etc. Na verdade, a gente deve parar aqui para analisar que o que está falando aqui, apesar de parecer tão, né, tão difícil a compreensão, é que aqui eu tenho o nome do Eterno, e que o nome do Eterno, de fato, ele tem, não é, uma construção dentro da árvore sefirótica, ou seja, eu tenho aqui o rei em dois, na verdade em três aspectos, mas vamos chegar aqui onde mais ou menos o texto está trazendo para a gente uma explicação muito profunda falando da árvore sefirótica, que significa que eu tenho um rei aqui, olha, exatamente aqui, e que esse rei é Biná. É lógico que o rei de Biná não tem nada a ver, não é? É um grau diferente, porque há 22 letras, né? E essa letra que representa aqui, ela não tem nada a ver com Malhut, mas tem. Tá entendendo? E aí é que a gente deve ver, veja. Então, aqui em Biná, não é? Que é um rei diferente, liga esse rei aqui, que é inferior. Ou seja, quando eu entendo isso, eu tenho 12 extremidades. Veja, aqui inclusive começa com a letra rei, que é a saída de Mitzrayim, né? Representa a tribo de Ruven e representa a saída do Egito. Quer dizer, trocando por palavras miúdas, quer dizer que Keter, que é a grande mente do universo, escutou a minha voz e que agora eu começo uma construção, tá vendo? Uma construção. Mas a construção, ela é construída a partir daqui, do meu espelhamento. Eu juntar esses dois níveis, não é o que acontece em muitas festas, é realmente, olha, eu juntar, eu trazer, não é? Binar um mundo para esse nível aqui, ou, diferentemente, eu trazer esse mundo aqui para esse mundo aqui. Ou seja, aqui eu vivo um nível espiritual e mental, de entender que aqui dentro dessas sefirotes acima, eu tenho 10 sefirotes em cada uma, que são 7, então eu vou ter os 70 parâmetros ali do que a gente está falando aqui na discussão do Zohar Kadosh. Veja, então, a semelhança que ele vê de Malhut, isso vai revelar o nome sagrado, enfim, então, né, é uma forma de similitude, ou seja, eu levo esse grau para aquele, eu levo com a ajuda de Hashem, eu levo se Hashem permitisse meu coração for sincero, eu levo se eu não tiver já criado vários tipos de curto-circuito nessa árvore sefirótica. Isso é exatamente o que está falando aqui, ó. Então, ser igual é viver nesse mundo realmente. Ele responde, porque manifesta o corpo, que é Zerampim, chamado de corpo, isto é, a forma das 6 extremidades das 12 fronteiras, como a gente acabou de explicar, das 70 filiais que sai dela de Biná. Você pode argumentar que outro ou Malhut também é chamado assim. A forma como é chamado de formulário, ele responde, é assim, pois a outra também é chamada de forma, porque dela emergem as manifestações inferiores em Briá, ou seja, no mundo lá de Biná, né? O mundo, Beriá, é o mundo da criação. Itzirá e Asiá, ou seja, vem de Biná, passa-se por ali pelas 6 sefirot do mundo de Itzirá e chega ao mundo da criação, que não é exatamente esse mundo que nós estamos aqui, mais biológico e mais enganjado dentro do mundo da recepção. Por isso, por essa razão, Biná e Malhut são chamados de rei supernal. O rei inferior, porque são iguais,
O supernal rei é o segredo de uma grande voz que não foi ouvida. De novo, Devarim 5,19. Já que suas fontes nunca param de fluir, porque é com Abba, ou seja, Rohimá, em uma união sem fim. Tudo isso. Vozes estavam lá quando a Torá foi dada a Israel. O segredo das 7 vozes de Zerampim. Todos saíram da forma inferior, acima de tudo que é Biná. Aqui tudo está suspenso, dela como emanam de Biná. Moshe falou a si mesmo as palavras de Devarim, né, isso é de Devarim, é a segunda Torá. Isso foi explicado e ele pergunta por que assim. Ele responde: Supernal Rohemá é chamado de personificação da Torá, de onde tudo sai para a voz interior, que é Biná. Depois tudo se resolve e se apega ao lugar chamado Árvore da Vida, que é Zerampim, chamado de Moshe. O geral e o particular vem dele, a saber, a Torá escrita, que é Zerampim, chamada de geral, e a Torá oral, que é chamada de Malhut. Particular, eles também são chamados de Torá, não é? Segundo a Torá. Então, a gente vamos ter aqui, na linguagem dos nossos sábios, não é? 2 níveis de Torá. E esses níveis de Torá, eles são chamados de Torá. Uma é chamada de Torá Shabiapê, não é? E a outra é chamada de Torá Shabtai. Torá pé do ouvido, não é? E a outra, a Torá escrita. Veja. Então, ele dizia, portanto, que Moisés, que é Zerampim, falou a segunda Torá, que é Malhut, de si mesmo. Ou seja, emanou de Moshe, o princípio, o primeiro conjunto dos 10 mandamentos, saiu de Gevurá, ininterrupto, ou seja, de Biná, do qual se diz, uma grande voz que não foi ouvida. Novamente, ora, com o segundo conjunto de 10 mandamentos, da segunda Torá saíram tudo junto. Isso é dizer Ampim e Malhut, segundo o princípio de Moshe. Zerampim falou de si mesmo, porque essa razão, todos esses 10 mandamentos são grafados com Vav, e nem Re, né? E nem, perdão, e nem em Vav, nem, né? Hebreu V, comentarás adultério, nem roubarás, nem suportarás, nem cobiçarás, nem desejarás. Isso aqui vai ser exatamente no versículo 17 e 19, não é? Então veja, todos eles vão ter o Vav na frente, ó. Vem o Vav e depois vem a palavra Lo, né? Com Aleph. Não farás não farás aqui teneaf, velo tegnove, velo teane, velo tarremode, velo tarra. Então, veja, todos eles falando, ó, não, esses 10 mandamentos, né, com Vav, não cometerás adultério, nem roubarás, nem suportarás, nem cobiçarás, não desejarás, na verdade, nem cobiçarás, enfim. E como o Vav indica o Zerampim, né? Ou seja, é a construção acima. Rabi Yossi disse que significa nem você desejará, nem cobiçará, nem bastaria dizer-lhe, bem-aventurados verdadeiramente justos. Cobiçar é uma nota, desejar outra. Cobiçar significa que, se puder, ele agarrará, pois a cobiça que a tomou fará com que ele haja. O desejo não é assim. Mesmo quando ele não vai levar para seguir-la, ainda é considerado desejo. Isso já foi explicado. Rabi Yossi disse, por que não está escrito nem matarás, grafado com Vav, como os outros? E ele lhe disse, pois o nível do assassinato é juízo e vem de Gevurá, através da coluna esquerda, em vez do lugar da misericórdia, que é Zerampim, chamado Vav. Por isso não matarás, não é? Isso é o 17, ali o versículo 17. E sem VAV, uma vez que 5 VAVs são necessários correspondentes, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netziod. VAV foi adicionado para cobiçarás, já que em não matarás nenhum VAV deve ser habitado, porque está em Gevurah. Daí VAV foi adicionado aqui.
O Rabi Pinhas, que se sentiu atrás, né, sentou, perdão, atrás de Rabi Eleazar, ouviu, beijou, chorou e riu-se. Ele disse de Rabi Eleazar: quem pode estar diante dele e de seu pai no mundo? Feliz é a sorte dos justos e feliz é a minha própria sorte nesse mundo e no mundo vindouro, por tê-la merecido. Disse: está escrito, os justos veem e se alegram. Isso é Iov 22:19. O Rabi Eleazar abriu com aproxima-te e ouve, Devarim 5:24. Vem e veja. Quando a Torá foi dada a Israel, todas as vozes estavam presentes, a saber, a voz de Biná, de Zerampim e Malhut. Biná é chamada a voz interior, Zerampim a voz externa e Malhut a voz das palavras. O santo abençoado ser, né, o Senhor, ele sentou-se no trono, que é Malhut, e um era visível de dentro do outro. O Zerampim foi visto dentro de Malhut, as palavras daquele que estavam acima dele, Malhut, vieram dentro do que estava acima dele, Zerampim, e este é o segredo do versículo. Hashem falou contigo face a face na montanha do meio do fogo, Devarim 5:4. Como Zerampim e Malhut estavam frente a frente, e a fala saiu, a falou de dentro do fogo e da chama, que são a coluna da esquerda que empurrou o discurso para fora de Zerampim, por golpe de vento e água, que são as colunas centrais e direita, que empoderam a esquerda para que a fala que é Malhut saia de todos. 3 colunas de Zerampim para o fogo, o vento e a água. As 3 colunas de Zerampim saíram do chofar, Biná com ele, Biná incluiu todos eles. Israel manteve-se afastado desse espanto. Por causa disso, por causa desse espanto, Israel disse a Moshe: fale conosco. Ibide, né, no versículo 24, dizendo: não queremos essa força elevada do alto, ou seja, de Zerampim, mas do lugar da fêmea, que é Malhut. E não mais este é o significado de que fale conosco, com um sufixo feminino. Moshe disse a eles: vocês certamente enfraqueceu meu poder, enfraqueceu outro poder de Malhut. Pois se Israel não tivesse se distanciado, eles teriam ouvido todas aquelas palavras de Zerampim, como antes. O mundo não teria sido destruído, e Israel teria vivido por gerações. Na primeira vez, depois de ouvir as primeiras palavras, eles morreram. A razão é que tinham que ser assim, já que a árvore da morte, Malhut, trouxe isso sobre eles. Mais tarde, eles ressuscitaram, subiram e cresceram, recebendo morrim de grandeza. O santo bendito seja ele, quis trazê-los para a árvore da vida, que é Zerampim, que está situada acima daquela árvore da morte, para que vivam para sempre. Mas eles se distanciaram e recusaram, como mencionado. Então o poder de Moisés, que estava acima deles, enfraqueceu, e outro poder de Malhut enfraqueceu o santo bendito seja ele, e disse: desejo sustentar-te num lugar sublime, para que te apegues à vida, mas desejas o lugar onde habita a núquiva. Por isso vão dizer-lhes: voltai de novo de vossas tendas. Voltai de novo às vossas tendas. Isso é no versículo 27. Cada um iria ter com a sua mulher e acasalará com ela, porque descerá ao mundo da fêmea, que é Malhut. No entanto, como Israel o fez apenas por causa do maior temor que repousa sobre eles, não disse deles, mas ó, o que havia um coração tão grande neles, que eles me temeriam. Como isso, aprendemos que quem faz alguma coisa, mas não se concentra em sua mente e deseja no lado mal, mesmo que seja mal, já que o fez de propósito, não há punição para ele. E não é como o outro que faz isso propositalmente, né? Como não o fez de propósito, agora é como alguém que fez propositalmente. E o santo bendito seja ele, não condena pelo esse mal.